Bom, pessoal, estamos aqui novamente, continuando a nossa disciplina, e agora nós vamos falar um pouco mais sobre a questão de orçamento, falando sobre os métodos de orçamentação, ok? E aí, nós vamos aqui para uma definição. Toda estimativa orçamentária é afetada de erro, que será tanto menor quanto melhor for a qualidade da informação disponível por ocasião da sua elaboração, certo? Então, uma coisa fundamental de orçamento é a qualidade da informação, ou seja, a qualidade da minha composição, a qualidade do meu levantamento quantitativo, a qualidade do meu levantamento de preços, né? O conhecimento a respeito do projeto. Quanto melhor for as minhas informações, melhor será o meu orçamento, tá? E aí, ligado a isso, nós temos alguns pontos, que é o erro de estimativa vezes desenvolvimento do projeto, a correlação simples ou múltipla e a quantificação de insumos e o custo unitário, tá? Então, todos isso, ou seja, o erro de estimativa, se vocês olharem nesse slide, vocês vão ver que quanto mais eu desenvolver o projeto, ou seja, quanto mais detalhado for o projeto, menor será o meu erro. Tá? O que quer dizer isso? Se eu for fazer um orçamento com um anteprojeto, o orçamento é muito mais, a estimativa, o erro dele, né, o risco é muito maior do que um orçamento que eu faço com um projeto executivo, com um projeto detalhado. Certo? Então, quanto mais detalhado for o projeto, mais informações eu terei e melhor será a qualidade do meu orçamento. Então aqui vocês vão ver que a gente sai, né, de um erro de menos 40 a mais 40, a um erro de menos 5 a mais 5 no meu orçamento. Então isso é importantíssimo para que vocês possam ter a noção. Se você quer um bom orçamento, faça um bom projeto, detalhe o seu projeto, que você terá um bom orçamento do seu empreendimento. Ok? E aí existem algumas etapas, né, alguns itens, né, etapas relacionadas à questão do orçamento. A primeira etapa é a análise dos projetos. Tá? Então, um ponto importantíssimo é você analisar os projetos. Tá? Então, muitas vezes a gente pega, né, ou nos trabalhos dos alunos, ou nos trabalhos que a gente tem aí por fora, na experiência que a gente tem com algumas empresas, que o pessoal chega, a primeira coisa que pega é logo sentar e começar a fazer os quantitativos. Quer saber quais são as planilhas, vamos logo fazer as planilhas, e muitas vezes não é esse o ponto que você vai, não é tão necessário. O mais importante, primeiramente, é conhecer o projeto. Tá? Então você fala aí com pessoas mais experientes, né, pessoas que trabalham há 20, 30 anos, e ele disse, e tem um ditado que ele diz: rapaz, se você quer conhecer a sua obra, estude os projetos. Se você quer conhecer o seu orçamento, estude os projetos. É os projetos que vão fazer com que você tenha a visão dele na cabeça. Né? Eu me lembro quando eu trabalhava em empresas que faziam orçamento. Hoje tem alguns prédios que eu passo, que eu fiz o orçamento na época, e que eu me lembro de detalhes que tinham lá, de pequenas coisas que, se você não olhasse com cuidado, você não pegaria você não retiraria, não conheceria, não faria aquele custo. Então você precisa ter uma visão espacial, uma visão de projeto muito forte e analisar o projeto, ver onde é que começa, onde é que termina, como é que é a questão da estrutura, como é que vai ser a estrutura com a alvenaria, como é que vai ser a alvenaria, para onde é que ela chega, como é que ela termina. Então tudo isso você precisa entender o projeto, né, para que você possa fazer um bom orçamento. O outro ponto é a descrição das fases construtivas. É importante você saber disso, como é que você vai executar aquela obra, como é que você vai fazer aquela obra para que você saiba quais são os processos, porque a definição do processo construtivo, ela vai influenciar, né, na execução da sua, na realização do seu orçamento. As fases construtivas também. Como é que você vai fazer? Você vai fazer... Existem algumas coisas, primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento de estruturas. Eu vou fazer até o quarto e depois começo a fazer alvenaria, eu levo tudo junto, né? Ou eu vou fazer, por exemplo, as fachadas, eu vou fazer as fachadas todas de uma vez, ou vou fazer as equipes se movimentando ao longo das fachadas. Como é que eu vou executar cada etapa construtiva? É importante você saber disso, porque isso vai influenciar
Não vou dizer não vai influenciar no preço ou no coisa, mas ele vai influenciar, por exemplo, na execução do seu orçamento. Em que momento você vai realizar aquele serviço fruto daquele orçamento que você realizou. Aí tem o segundo trabalho, a partir disso, de você entender quais são as etapas construtivas, quais são os processos construtivos, qual é a análise dos projetos, né? Você vai começar a fazer o quê? O levantamento dos quantitativos. Certo? Este é o trabalho, é o mais trabalhoso do processo de orçamento, né? Porque você vai ter que tirar peça por peça, analisar, fazer o levantamento, mas ele é trabalhoso, mas não é difícil, né? Você vai usar, é muito comum, você vai usar o levantamento de áreas, de comprimento, de volumes que você usa no normal, né? Metro quadrado, metro cúbico, metro, então tudo isso vocês vão fazer e que vocês fazem normalmente, isso é fácil de fazer. Ele é muito trabalhoso, porque ele é muito repetitivo. Então, sei lá, eu tenho 10 mil metros quadrados de alvenaria, então eu tenho que tirar alvenaria por alvenaria. Obviamente que quando eu estou no pavimento tipo, né, que é o pavimento que se repete, se eu tenho 10 pavimentos tipos, eu pego aquele valor de alvenaria e multiplico por 10, certo? Mas, às vezes, eu tenho que ter cuidado, porque às vezes tem um detalhe que só tem num apartamento, não tem em todos os tipos. Então, tem todo esse cuidado que eu tenho que ter. Então, esse levantamento de quantitativo, ele é importante. Nós vamos ver, dentro daqui do nosso curso, nós vamos ver uma etapa mais detalhada com relação a essa questão dos levantamentos de preço, certo? Dos levantamentos de quantitativo, certo? Nós vamos ter uma etapa mais detalhada para isso. Mas ele faz parte, mas é importante que vocês tenham essa noção de que ele está diretamente ligado à qualidade do seu orçamento. Ou seja, quanto melhor for o levantamento dos meus quantitativos, melhor será a qualidade do meu orçamento. Existem as composições de custo, que ela vai estar diretamente ligado, por exemplo, à execução. Eu vou fazer alvenaria de bloco cerâmico. É uma composição. Eu vou fazer alvenaria de bloco cerâmico de 10, é uma composição. De 15, é outra composição. Vou fazer alvenaria de bloco de gesso, vou fazer alvenaria de bloco cerâmico. Tudo isso são composições diferentes. Então, eu preciso ter essa definição. Eu vou fazer a minha fachada, vai ser com textura. A minha fachada vai ser com cerâmica. Vai ser com cerâmica e textura. O meu piso é piso cerâmico, né? É porcelanato, é cerâmica normal, é granito. É piso parede, não, é só o piso. Qual é o tipo de pintura que vai ser? Então, tudo isso precisa ser detalhado, porque isso vai impactar na sua composição de custo. Então, você tem lá o levantamento dos custos e você tem aqui as especificações dos serviços e materiais e que você vai cruzar os dois. Ou seja, eu tenho tantos metros quadrados de alvenaria, com essa composição que foi definida na especificação, certo? Às vezes eu vou ter alvenaria, mas elas são alvenarias diferentes. Por exemplo, por regra dos bombeiros, a caixa de elevadores sempre será de bloco de concreto. Então eu posso até fazer o levantamento dos blocos, mas eu tenho que separar na planilha eu tenho que separar, porque a composição dele é diferente da composição do restante da alvenaria, que vai ser de bloco cerâmico, por exemplo. Ok? Então eu tenho que ter esse cuidado e ter a composição respectiva para cada produto, para cada levantamento que foi feito. Ok? Aí tem a outra etapa, que é a etapa de levantamento de preços, certo? Ou seja, nós já vimos aqui o que era uma composição, que lá tem todos os itens que são discriminados para fazer uma unidade daquele serviço. Então, lá, para cada serviço, eu tenho vários materiais, vários insumos, ou materiais ou mão de obra, que cada um tem um preço, certo? Como nós vimos, os preços variam. Então, a cada nova obra, a cada novo levantamento, eu tenho que fazer um levantamento dos preços que estão sendo cobrados no mercado, né, para aquele tipo de produto, ok? Então eu também tenho que ter esse levantamento de preços, que é o levantamento que vai dizer, né, quanto é que está o saco de cimento, quanto é que está o milheiro de tijolo, quanto é que está o valor da mão de obra, certo? Quanto é que está cada item que faz parte daquela composição. Agora, existe uma coisa importante que é interessante vocês mencionarem.
sempre vai ter, né, no orçamento o valor que a gente chama o valor de projeto, o valor orçado, né, e o valor executado. Que normalmente o valor executado ele vai ser um valor menor. Por quê? Porque quando eu faço o preço, eu vou lá, ligo para o determinado depósito lá, rapaz, quanto é que está o saco de cimento? Quanto é que está o metro quadrado de alvenaria? Quanto é que está o metro quadrado de piso cerâmico? E aí o cara vai me dando os preços. E aí eu coloco na minha planilha de preços para formar a minha composição. Ok. O preço que vai ser usado na compra, normalmente ele vai ser menor porque eu tenho uma negociação. Uma coisa é eu comprar, eu saber um preço no piso cerâmico, eu chegar para o cara, agora, não, mas eu quero comprar agora 1.000 metros quadrados de piso cerâmico, dessa especificação. Obviamente o preço não vai ser igual de quem vai comprar 1 metro quadrado, certo? Então o preço muitas vezes do executado ele vai ser menor do que o orçado pelas questões de negociação, certo? O interessante é que você coloque no orçado o preço real. Por quê? Porque nada garante que vai ser negociado. E nada garante qual vai ser. O cara deu um desconto de 10, mas lá numa outra obra ele vai dar um desconto de 5, ou não vai dar desconto. Então você diz, não, vou pegar aqui o preço que foi pago. Não, é muito complicado, porque eu posso trazer um preço errado e posso, vamos dizer, aviltar o valor do meu orçamento. Em algum momento vou precisar auditar, vou precisar elevar o valor desse orçamento, ok? E por fim, eu vou ter o fechamento do orçamento, que é o quê? Eu vou ter o orçamento com o preço, o quantitativo, né? Foi feito aqui. Nesse quantitativo, eu tenho agora a especificação, né? Desculpa, a composição específica deste quantitativo, desse material, e o preço desse material. Então, eu tenho que botar os preços dentro das composições, ver quanto é que custa o metro quadrado dessa composição, né? O valor unitário, né? O valor da composição, que é o valor unitário do serviço, e multiplicar pela quantidade de matéria, pelos quantitativos daqueles serviços que foram realizados. Bom, então, para fazer esse fechamento de orçamento, a gente faz isso. Pega a quantidade de serviço, que foi feito no levantamento, né, dos quantitativos, com as composições e os preços que nós pegamos. Então, pega a quantidade e multiplica pelo que está nas composições, nós vamos ter o valor total daquele serviço. O orçamento completo é a soma, né, de todos os serviços que vão ser executados naquela obra. Ok? Além disso, essas etapas que nós falamos aqui, elas são trabalhadas em fases diferentes. Nós já falamos um pouco nessas fases, né? Lá no início, dependendo do nível de detalhe do projeto, a gente vai ter fases diferentes. E aí a gente tem aqui 3 fases, a fase do projeto expedito, preliminar e o detalhado. Então, normalmente você vai fazer essa análise dos projetos, descrição das fases construtivas, o levantamento de quantitativos, a composição, o levantamento de preço e fechamento do orçamento, em níveis diferentes. O expedito é uma coisa mais... eu não tenho um projeto tão detalhado, eu tenho as principais áreas, eu tenho os principais serviços que vão ser feitos, e aí eu faço um orçamento estimativo. O preliminar, que eu já vou ter um projeto mais detalhado, um projeto mais refinado, eu já vou ter uma outra qualidade do meu orçamento. E quando eu vou para o projeto detalhado, aí sim eu vou ter um novo projeto, um novo orçamento com uma acuracidade bem melhor, voltando àquela questão. Quanto menos informação você tiver, mais impreciso será o seu orçamento. Quanto mais informações eu tiver, mais preciso será meu orçamento. Ok? Bom, e aí a gente, né, fechando essa parte, né, só para reforçar aí aqui a questão, né, a estimativa de custo, ela é uma avaliação expedita, dados históricos, baseado em dados históricos, ordem de grandeza. Por exemplo, quanto é que custa um metro quadrado naquela região? Quanto é que custa quanto é que custa um metro quadrado de alvenaria? Quanto é que custa um metro quadrado, um metro cúbico de concreto ou um metro quadrado de estrutura? Quanto é que custa o metro quadrado de piso? Você tem uma noção, isso aí você faz, né, para a gente ter uma ordem de grandeza. Mas essa obra custa R$1.000 o metro quadrado, R$1.500 o metro quadrado, R$2.000 o metro quadrado, certo? Mas aí você tem uma ordem de grandeza, para você saber quanto é mais ou menos que vai custar aquela sua obra. O orçamento preliminar ele é mais detalhado,
com levantamento de quantitativos e preço dos principais insumos, né? Então, por exemplo, nós vamos ver mais na frente isso que a gente chama de curva de custo ABC, que é o custo, né, quais são os principais custos. Então, quando eu quero saber de uma forma mais aproximada meu custo, eu tenho alguns itens lá, 10, 15, alguns itens que representam boa parte do custo da minha obra. Então, se eu fizer um levantamento desses preços, baseado e dos levantamentos de quantitativos referentes a esses insumos, nós vamos, a serviços que usam esses insumos, nós vamos ter um valor aproximado, né, não tão chutado, ou seja, não tão expedito quanto o primeiro, mas já vamos ter um valor mais aproximado, mas ainda baseado em uma quantidade de dados não tão grande. E o orçamento detalhado ou analítico, ele é um valor próximo do custo real, né? Que aí ele já vai com levantamento de quantitativos e custos totais, ou seja, eu faço todos os quantitativos e faço todos os custos e eu vou ter uma qualidade muito melhor do nosso orçamento. Ok? Bom, com isso a gente encerra mais uma etapa aqui da nossa disciplina, certo? Que falamos sobre a parte de estimativas e montagem inicial de um orçamento. Ok? Obrigado.